sinais de má circulação. Será que você tem algum desses sinais? Tem muita gente que acha que a má circulação só está relacionada com inchaço, com edema das pernas, né? E às vezes passa uma vida inteira achando que não tem problema de circulação, começa a ter as consequências disso, né? E fica ali esperando realmente ter o edema para achar que tem problema de circulação e não cuida, não faz nada antes disso. Então esse vídeo eu preparei especialmente para você identificar se você tem algum sinal e sintoma de má circulação, e também nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas práticas, incluindo um chá que auxilia na melhora endotelial. O endotélio, gente, é a parte que reveste o vaso por dentro. A gente tem que melhorar o endotélio para que a gente melhore a nossa circulação, a nossa parte também cardiovascular. Antes de começarmos a falar sobre esse assunto, eu quero te fazer um convite. Se inscreva aqui no meu canal para você não perder nenhum conteúdo. Eu posto toda semana novos conteúdos. Eu procuro trazer um máximo de formas naturais para que a gente possa cuidar mais da nossa saúde e também explicar para vocês como que funciona o nosso corpo, porque a gente, quando entende como que funciona o corpo, fica mais fácil cuidar da saúde. Se você ainda não me conhecia, eu sou a doutora Bruna Scalco, eu sou médica, a minha formação é em cardiologia, eu também atuo dentro da área de medicina integrativa, então eu amo trazer coisas do corpo todo para que a gente cuide da saúde como um todo. Então vamos começar a falar sobre insuficiência venosa, né, que é o problema circulatório que acontece com a maioria das pessoas ao longo da vida. E o que acontece? Quando a gente pensa em má circulação, a gente já pensa em edema, né? A gente pensa ali no inchaço das pernas, dos pés, né? Principalmente no final do dia, que você ficou muito tempo sentado ou muito tempo em pé. Então a própria gravidade leva, né, essa estagnação do sangue ali nos membros inferiores e dificulta realmente esse retorno venoso. Então a gente tem na nossa circulação os vasos arteriais, né, que são os vasos que levam o sangue oxigenado do nosso coração para a periferia, né, para os membros superiores, para a cabeça, para os membros inferiores. Então são as artérias, né, que o fluxo dela é do coração para os membros. E nós temos as veias, né? As veias são as que retornam o sangue já desoxigenado, ou seja, já trocou ali com as células, com os órgãos, o oxigênio que o sangue oxigenado levou do coração e do pulmão, e daí volta pelos vasos venosos, né, pelas veias, o sangue desoxigenado. E são essas veias que estão retornando o sangue que começam a sofrer ao longo da vida. Porque nós temos nas veias algumas válvulas que auxiliam esse retorno venoso. Porque vocês imaginem, se a gente não tivesse esse monte de válvulazinha, produção, coloca uma foto aqui das válvulas das veias para as pessoas entenderem o que é. Essas válvulas, elas ajudam nesse retorno venoso. Imagina se a gente não tivesse essas válvulas que se fecham para cima, né? Vão para cima assim, acompanhando o retorno venoso, a gente teria o sangue pela própria gravidade voltando. E essas válvulas ao longo da vida, elas começam a ficar enfraquecidas, né? Você começa a ter um relaxamento demais dos vasos ao longo do tempo, o fato de você às vezes ter um sobrepeso, né, uma obesidade, isso força essa estagnação venosa para baixo por conta do próprio peso, né, dificulta esse retorno venoso, isso vai fazendo com que os vasos se vasodilatem, essas válvulas vão ficando enfraquecidas, o fato de você ter alguns hábitos de vida também, né, de ficar muito tempo sentado ou de ficar muito tempo em pé, isso faz com que essas veias também não suportem essa estagnação venosa, né? Porque o certo é a gente estar sempre em movimento, a gente está bombeando esse sangue para cima. Os próprios músculos da perna, né, principalmente, eles ao fazer ali, você fazer uma musculação, você fazer uma caminhada, eles vão estar se movimentando e isso vai estar ajudando o retorno venoso. Então uma pessoa que é sedentária, uma pessoa que é obesa, uma pessoa que está com algum sobrepeso, por exemplo, por uma gravidez, isso tudo ajuda com que o sangue fique mais estagnado nos membros inferiores. E é aí que começam a surgir os problemas, né, ao longo da vida, né, essa má circulação, essa dificuldade do retorno venoso para o coração. Algumas situações também, como hipertensão, né, se você tem um sangue muito desequilibrado, com muito sódio, né, você aumenta a pressão dentro dos vasos. Se você tem, por exemplo, ao longo da vida, diabetes, né, que enfraquece a parede dos vasos, inflama esse endotélio, que é a parte interior dos vasos, né, isso tudo vai trazendo
ali malefícios para os vasos e os vasos vão se danificando com o tempo, até mesmo pelo próprio envelhecimento e pela quantidade de radicais livres, né, que são toxinas que a gente produz todos os dias, que são metabólitos da nossa própria vivência, né? A gente vai acumulando esses radicais livres, isso vai danificando os nossos vasos. Então a gente tem que usar estratégias, que é um dos chás que eu vou passar para vocês aqui no final desse vídeo, que é uma estratégia justamente para melhorar esse endotélio, para que a gente possa desinflamar, antioxidar esse endotélio, para que o teu endotélio funcione melhor e isso auxilie o teu retorno venoso. Então o primeiro sinal, que eu nem vou contabilizar aqui como 5 sinais, é o edema de membros inferiores, realmente, né, ou a retenção líquida, justamente porque esses vasos estão cheios de sangue, e daí esse vaso não comporta esse sangue todo e esse sangue começa a extravasar pro terceiro espaço, né? Você acaba fazendo esse edema, né, esse inchaço nas pernas e até mesmo retenção líquida pelo corpo. Então o primeiro sinal, tirando aí o edema, que é típico, a gente tem as extremidades mais frias, aquela pessoa que sente aquela sensação de frio nas pernas, nas mãos, tá sempre com as mãos e com os pés gelados, né? Por quê? Porque não tá fazendo uma boa circulação do sangue. Então isso faz com que o sangue se estagne ali e você acaba tendo essa sensação de extremidades frias. Então esse é um sinal de alerta. Segundo sinal, alteração da cor da pele, que geralmente fica mais pálida, né? Nos membros inferiores, aquela perna que você bota o dedo assim, nem faz assim aquela dígito pressão, né? Onde você tem ali uma alteração da cor, às vezes fica um pouquinho mais pálida, depois fica vermelhinho de novo. Então a pessoa fica mais pálida ou fica com alteração de vermelhinho, né, para roxo às vezes, né? Fica alternando essas cores, muitas vezes com alguns fenômenos até autoimunes, como o fenômeno de Raynaud, por exemplo, né? Coloca uma foto aqui, produção, do fenômeno de Raynaud para as pessoas verem, né? Que é essa alteração que fica azulada e depois fica vermelhinha. Isso aí pode ser também um problema de doença autoimune que você tem por trás aí da sua má circulação. Terceiro sinal são as varizes, aqueles pequenos vasinhos que acabam ficando ali mais entumecidos, né? E você começa a ver ali na pele pequenos vasos. Então o corpo já vai dando sinais de que a sua circulação não está legal, até fazer aquelas varizes maiores, que daí já fica um pouco mais difícil o tratamento, né? Então o interessante é você já observar se na sua perna tem pequenos vasinhos já aparecendo, mostrando aí que a tua circulação já não tá legal, para você já começar a tratar isso. Quarto sinal é um sinal muito típico que pouca gente se liga que pode ser um problema de circulação. A pele seca e escamosa, né? Aquela pelezinha que você passa ali creme, nada funciona, você tem que estar sempre hidratando, começa a descamar, né? Começa a sair aquelas pequenas pelinhas. Por que isso acontece? Porque tá dificultando ali a chegada de oxigênio, a troca de oxigênio com as suas células. Então as células da pele, elas começam a sofrer, começam a ficar mais ressecadas, não recebem tanta hidratação, não recebem tanta água e tanto oxigênio. Daí você começa a ter uma desidratação dessa região e também começa a descamar, porque toda a pele que começa a morrer, ela começa a trocar ali por um próprio instinto de sobrevivência, né? Então se você tá aí com a sua pele das mãos, pele dos pés, das pernas ressecada e descamando, atenção à tua circulação. O quinto sinal é a rarefação de pelos. Se você começou a ver que os seus pelos das pernas já estão ficando mais raros, né? Já estão começando a ficar mais fininhos, você já tá perdendo os pelos das pernas e dos pés, né? Não tem mais aqueles pelinhos que ficam em cima do dedo, né? Você começa a sentir também que a sua unha começa a ficar mais quebradiça, começa a ficar mais grossa também, aquela unha que parece que tem até um fungo ali, de tão grossa que fica, né? Isso tudo que acontece ali nos nossos fâneros, né, que a gente chama, é um processo de sobrevivência mesmo que o teu corpo tá tentando fazer para conseguir sobreviver ao meio sem oxigênio, ao meio com poucos nutrientes e com pouca hidratação. E um sinal extra aqui pra gente fechar isso, né, que eu achei muito importante trazer pra vocês, são as dormências, né, aquela sensação de cãibra ou até mesmo de formigamento nos pés e nas pernas, né, a pessoa tá sempre reclamando que as pernas estão formigando, ou até mesmo aquela sensação de peso nas pernas, aquele cansaço, aquela fadiga nas pernas, ou até mesmo no corpo, porque quando a gente tem uma má circulação no corpo
todo, a gente começa a ficar mais fadigado. Justamente por quê? Porque os pequenos vasinhos que irrigam, né, a nossa parte nervosa, que a gente chama de vasa nervorum, né, que irrigam os nossos nervos, começam a sofrer, né, começa a não ter troca de oxigênio, os nervos começam a apresentar problemas, então você começa a ter perda de sensibilidade, dificuldade para sentir a sensibilidade, dormências, então tudo começa a acontecer de alteração na parte nervosa e também na parte muscular. Se o teu músculo não está recebendo bem uma troca de oxigênio, troca de nutrientes, você começa a ter essa sensação de cansaço nas pernas, de fadiga. Me conta aqui nos comentários se você tem algum desses sinais de insuficiência venosa, algum desses sinais de má circulação. E agora eu vou te dar algumas dicas práticas para melhorar isso e um chá que vai te ajudar muito aí na sua circulação. A primeira dica é: melhore a sua alimentação. Quando você come mais antioxidantes, mais verduras, mais legumes, mais nutrientes, você vai estar disponibilizando mais nutrientes para as suas células, inclusive as células das pernas, dos pés, né? E uma coisa importante para ter na tua alimentação é o ômega 3. Então coma mais fontes de peixes, né? Peixes de águas profundas, atum, salmão. Se você não consegue utilizar esses peixes, faça a suplementação do ômega 3 de 1.000 a 2.000 miligramas por dia. O ômega 3 é um ótimo antioxidante que auxilia na circulação, reduz a formação de trombos nos nossos vasos, né? Que é aqueles trombinhos mesmo, que são um sangue coagulado que vai entupindo os vasos. Então o ômega 3 é maravilhoso para o corpo. Segunda dica: faça uma atividade física. Quando você começa a movimentar essa perna, como eu disse lá no começo do vídeo, você começa a ter melhor bombeamento desses músculos da perna para ajudar nesse retorno venoso. Então, fazer musculação, fazer uma caminhada, uma corrida, um ciclismo, qualquer coisa que você esteja movimentando as suas pernas vai ajudar. Então, não importa o tipo de exercício, qualquer exercício vai auxiliar na tua circulação, dependendo aí da sua necessidade e do estilo de vida que você tem. Terceira dica: faça um propósito com você de levantar de tempo em tempo, não ficar na mesma posição toda hora. Se você trabalha sentado, tem que se movimentar, tem que levantar de tempo em tempo. Eu aqui, como eu trabalho muito tempo sentada, né, gravando, atendendo e tudo mais, eu sempre tô me policiando para dar uma voltinha. Eu boto a água longe de mim, vou lá e tomo. Então eu tô sempre fazendo essa movimentação, levanta, senta, para não ficar na mesma posição, porque a gravidade ela vai gerar isso, tá? Inclusive quem tem problemas aí de varizes, né, ou de hemorroidas, né, que tá sofrendo aí com hemorroidas também, que é um tipo de má circulação ali nos vasos, né, do reto, nos vasos ali do ânus, não é interessante ficar muito tempo sentado no vaso. Aquela pessoa que fica ali com o celular, vai pro banheiro, né, e fica com o celular ali horas, né, tentando evacuar e fica ali tempão sentado. Essa estagnação, muito tempo sentado ali, os vasos vão engurgitar ali e vai ter dificuldade dessa circulação do seu sangue, você vai acabar tendo mais hemorroidas. Use meia compressiva elástica, né, que auxilia também o retorno venoso. Eu sei que incomoda muito, principalmente de pessoas que moram em regiões muito quentes, né? Mas se você tem essa dificuldade de circulação, vale muito a pena. É uma coisa que ajuda muito, tá? Que ajuda a bombear esse sangue pra cima. Evite coisas que apertem demais, calças muito apertadas, que apertem muito aqui a cintura, ou até mesmo aqui a região da coxa, né? Ou meias que apertem muito, que dificultem também o retorno venoso. Então evite esse tipo de roupa, né? Evite banhos muito quentes, né? Porque o banho quente, ele vasodilata. Então quando você vasodilata, você vai ter mais estagnação de sangue ali nos teus membros inferiores, isso vai piorar a tua circulação. Então evite, tome um banho morno, um banho mais para frio, tá? Não precisa nem falar que a gente precisa controlar o peso, né? Quanto mais obeso você está, quanto mais sobrepeso, qualquer coisa que aumente aí o peso no seu corpo, que dificulte esse retorno venoso, que faça compressão dos vasos ilíacos, dos vasos das pernas, vai acabar te dificultando a circulação. Então você manter o peso é essencial. Não fumar é essencial, porque quem fuma vai acabar tendo problema também de circulação, porque o cigarro, a nicotina, as outras tantas porcarias que tem dentro do cigarro super prejudicam o endotélio. Então parar de fumar é essencial para você ter uma boa circulação. Então vamos agora à receita de um dos melhores chás para auxiliar na tua circulação. São 2 ingredientes que a gente vai usar nesse chá, gente, que são ingredientes que ajudam muito na melhora da circulação, ajudam no retorno venoso, ajudam na melhora do endotélio, na antioxidação, em combater os radicais livres, porque tem catequinas, flavonoides, tem muitas substâncias boas, tá? São chás que já são muito estudados, então vale a pena utilizar eles separados ou você pode
pode também fazer essa receita que eu vou ensinar aqui para vocês com esses 2 ingredientes. Mas antes, já curta aqui o vídeo, deixa o seu like, né, seu joinha, que isso é muito importante para que o meu vídeo chegue até outras pessoas. E encaminhe esse vídeo para as pessoas também nos seus grupos de WhatsApp, que eu tenho certeza que vai ajudar e abençoar a vida de muita gente que tá precisando. Então, o que você vai precisar para esse chá? Para fazer 1 litro do chá, você vai ferver a água, tá? E vai precisar de 30 gramas de extrato seco de folhas de castanha da Índia, tá? Tem que ser as folhas, tá bom, gente? Não pode ser o fruto da castanha da Índia, tem que ser as folhas. Então, você vai comprar nas casas de produtos naturais o extrato seco de castanha da Índia. Então, você vai precisar de 30 gramas, que dá ali em média 1 colher e pouquinho de sopa, tá? Para 1 litro de água. E 1 colher de sopa de chá verde. O chá verde é maravilhoso para circulação, é maravilhoso para retenção hídrica. Então, você vai pegar, vai colocar em infusão, ferve a água separada, esse 1 litro, bota em infusão por cima dessas 2 colheres ali de sopa desses chás, tá? E vai deixar ali por 10 minutinhos tampado, de 10 a 15 minutos tampado. Depois você coa, lembre-se sempre de coar, porque senão o chá fica muito forte, daí você pode, né, prejudicar teu fígado, prejudicar teu estômago. Inclusive, a castanha da Índia pode gerar, às vezes, algum tipo de mal-estar, náusea, diarreia. Então, tem algumas pessoas que têm hipersensibilidade, tem que ficar de olho, tá bom? E quanto desse chá você pode tomar por dia? Até 3 xícaras de 200 a 250 ml, tá? Uma dose segura desse chá, que seria equivalente mais ou menos à dose da castanha da Índia, do óleo da castanha da Índia, que vem em cápsula, 100 miligramas de 8 em 8 horas, que é uma outra opção também para quem não gosta de chás, tá bom? Comentem aqui se vocês querem um vídeo só sobre a castanha da Índia, que lá eu vou dar todos os detalhes, as formas que podem ser usadas. Então deixa aqui nos comentários. E se você ainda não me segue, eu quero te convidar mais uma vez para me seguir, tá? Me siga aqui, já se inscreva no canal também para você não perder nenhum conteúdo. Um beijo para vocês, gente, e até o nosso próximo vídeo.